Irmãos e irmãs, a falta de fé ou a pobreza na fé dificultam a visão que temos da realidade, seja por cegueira ou seja por miopia, tudo fica deformado. Nos olhos de um coração incrédulo, a realidade fica desfigurada e os horizontes muito estreitos, muito pequenos. A visão daquele que não crê, daquele que descrê, ela fica circunstanciada, digamos assim, aprisionada em horizontes, em margens muito estreitas. E nos ouvidos de quem não quer ou não sabe ouvir, acentua-se uma surdez que é do coração, que se traduz por uma incapacidade de fala, parcial ou total. Sabemos que nós primeiro aprendemos a ouvir, depois a falar, né? Sem a escuta, não tem a fala. É apresentado a Jesus um homem que não escuta e por isso fala com dificuldades. Aquele que não escuta, não fala. Podíamos então olhar para a história do povo de Deus e verificar que todas as vezes que o povo se fechou ao Senhor, endureceu o coração, fechou o ouvido ao Senhor, também não soube professar a sua fé. A profissão da fé brota da escuta, ou melhor, a fé brota da escuta, brota da palavra, e é depois que ouviu-se a palavra, que despertou-se a fé, que nós vamos professar essa fé. Não é possível professar a fé sem antes ter escutado a palavra. Também o coração humano sofre paralisias espirituais que prendem o homem e travam a sua solidariedade para com os irmãos. E quantas são as paralisias que o coração humano tem, por vezes, ao não escutar a voz de Deus? Depois vocês retomem e meditem a segunda leitura da missa de hoje, da carta de São Tiago. Se a gente não escuta, se a gente não coloca fé no Senhor, a gente começa a fazer acepção de pessoas. Haverá pessoas mais importantes que outras, até mesmo na comunidade cristã. O exemplo que ele dá é de um homem que chega rico, bem vestido, bem asseado, e então alguém vai todo cheio de amores e lhe oferece o melhor lugar. Chega o pobre, maltrapilho, pouco cheiroso, e ele passa como se fosse um poste. Não lhe foi dada atenção. Se não fazemos isso, focados no Senhor, ouvindo a sua palavra, nós também traremos para a igreja, para o ambiente da comunidade, todas as disputas que estão nos outros lugares da sociedade. Quando o Senhor nos dá uma dignidade de filhos e filhas por igual, é preciso que a gente peça ao Senhor que Ele nos livre dessas paralisias espirituais que nos fazem distorcer a visão da realidade. O salmo responsorial que ouvimos apresenta 8 ou 9 ações salvadoras de Deus, que transformam a vida humana. Veja, o Senhor é fiel para sempre. Ele faz justiça aos oprimidos, dá alimento aos famintos, liberta os cativos, abre os olhos aos cegos, ergue o caído, ama o que é justo, protege o estrangeiro, ampara a viúva e o órfão, confunde o caminho dos maus. 9. Ações que transformam a vida humana. Quando vemos no Evangelho que Jesus cura aquele surdo, mudo, nós sabemos que ele veio para reconstruir, recriar todas as coisas. Tanto assim que o Gênesis, que termina falando
que depois de ter tudo criado, Deus viu que tudo era bom. Hoje o Evangelho diz que o povo dizia de Jesus que Ele faz bem todas as coisas. Jesus faz bem todas as coisas. Faz mudo falar, surdo ouvir. O que mais que a gente pode dizer neste dia? Que as pessoas procuravam Jesus, não lhe davam descanso, queriam ser atingidas pelo poder de Deus. E as pessoas acreditavam tanto no poder de Deus presente em Jesus, que elas desejavam pelo menos tocar na orla das suas vestes, porque dele saía um poder. Mas daquela multidão, levaram aquele homem, porque ele não tinha condições de por ele mesmo ir, e Jesus não o atende ali na multidão. Jesus sempre nos olha individualmente, nos conhece pessoalmente, sabe das necessidades que temos individualmente, singularmente, e Ele procura corresponder a cada um. Então Ele tirou aquele homem da multidão e a sós devolveu-lhe a capacidade de escutar e a capacidade de falar. O toque que Jesus faz nos ouvidos e na boca daquele homem é o mesmo que a igreja mantém na celebração do batismo. Talvez você não se lembre da celebração do seu batismo, né? Mas hoje tem um momentinho, quase no final da cerimônia do batizado, que é chamado de éfeta, ou éfata, mas éfeta, que é abra-te, ou abra-se. Nesse momento, o padre ou o diácono, aquele que batiza a criança, sobretudo quando a criança é novinha, claro, né? Toca com os dedos no ouvido da criança e nos lábios da criança e diz a seguinte oração: o Senhor Jesus, que fez os surdos ouvirem e os mudos falarem, te conceda que possas logo ouvir a sua palavra e professar a fé para louvor e glória de Deus Pai. Como que é lembrar aos pais e aos padrinhos que a transmissão da fé é feita pela palavra, que o pai e a mãe, padrinho e madrinha, têm a obrigação de transmitir a fé para aquele novo Filho de Deus que foi batizado. Portanto, irmãos, assim como lá no nosso batismo, assim como na cena do Evangelho de hoje, Jesus também toca os nossos ouvidos pela sua palavra. Ele deseja desobstruir a nossa capacidade de acolhê-lo em nós. Ele deseja fazer morada pela palavra em nós, para que a gente, tendo escutado, possa dizer ao mundo a sua palavra. Às vezes, você vem sempre à missa, até reza, mas quando está diante de uma situação, você sente que deveria dizer uma palavra e a palavra não sai. Parece que você não tem uma palavra a dizer. Seria oportuno verificar se os seus ouvidos e o seu coração estão funcionando bem. Porque quem escuta a palavra sempre terá uma palavra a dizer. Sempre. Se a gente não escuta o Senhor, toda palavra que a gente dizer terá a ver conosco, não com Ele. Quem não fala com Deus, quem não escuta Deus, não tem como dizer o que Deus quer. Vai dizer o que quer usando o nome de Deus. Diferente. E quantos e tantos hoje falam do nome de Deus, falam em Deus, mas de Deus mesmo ainda não conhecem a sua vontade, a sua palavra no âmago. Jesus e o Evangelho vêm libertar-nos de nossas cegueiras, vêm destravar os nossos ouvidos e a nossa língua, vêm dar movimento aos nossos membros paralisados, especialmente pelo orgulho. Peçamos ao Senhor que Ele destrave os nossos ouvidos. Peçamos ao Senhor que Ele quebre, remodele o nosso coração. Porque ouvindo a sua palavra, é certo,
que teremos uma palavra de Deus a dizer ao mundo, professando-a com a nossa vida, professando-a com a nossa voz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.